para mim fica muito difícil trabalhar. Tenho até dificuldade de concentração. Então, se vocês não se importam, quem pelo menos um número, assim, pudesse deixar as telas abertas, a câmera aberta, eu agradeço muito, porque eu agora estou achando uma outra estratégia para não ter que compartilhar texto aqui na hora da aula, para eu poder enxergar vocês, porque eu tenho muita dificuldade se eu não enxergo as pessoas. Assim parece que eu me aproximo mais, né, de todos vocês. Bem, então, nessa semana, então, quem puder, abra aí a sua câmera para eu ver, para a gente se ver um pouquinho, tá bem? Então, vocês tinham a tarefa, né, na semana anterior, de postar as lembranças inesquecíveis. E eu li todas elas, olha, me emocionei, vou dizer a vocês, chorei até, porque lembrei, ao ler as histórias de vocês, as lembranças de vocês, obviamente a gente lembra, a nossa memória lança as lembranças pessoais, né? Aí acabei lembrando das minhas professoras também, as que foram marcantes, as que foram inesquecíveis e as que ajudaram a me constituir como professora, né? Em especial, nos anos iniciais, era a minha professora da época, era Jardim da Infância, né? 74, que eu entrei para a escola. Eu estudei no Jardim da Infância, então a minha professora do Jardim da Infância, ela me marcou mais que a professora da primeira série. A professora da primeira série, na verdade, a lembrança foi traumática. Acho que isso até eu escrevo na minha tese, eu acho que é por isso que eu estudo alfabetização, né? Porque a minha relação com a professora alfabetizadora, na verdade, não com ela, mas com as atividades que ela propunha não foram boas. Assim, eu tinha muita vontade de escrever e ela não deixava. Bem, então, ao ler as memórias de vocês, né, as lembranças inesquecíveis, eu pontuei algumas coisas aqui para que a gente possa, depois, no coletivo, montar alguns princípios fundamentais para os anos iniciais, para a docência dos anos iniciais. Isso é muito importante. Então, aqui eu vou chamar a atenção de alguns aspectos que foram aparecendo nas lembranças, né? E que isso vai nos ajudar a definir os princípios da docência nos anos iniciais, que é por isso que a gente está com essa proposta de vocês relembrarem, né, essa professora inesquecível, esse professor inesquecível, porque ali na leitura foi marcante alguns professores do 5º ano, do 4º ano, não necessariamente do ciclo da alfabetização. Né? Então, é dos anos iniciais mesmo, né, que a gente está trabalhando ali. Que professor é esse que marca, né, a vida escolar dos estudantes e que favorece a aprendizagem, né? Esse é o nosso grande foco. Que princípios os professores nos anos iniciais precisam carregar e precisam perseguir na sua docência ao longo dos 30 anos, né? E são princípios que eles nos sustentam, na verdade, na hora de pensar, de planejar, de estabelecer as relações com os estudantes. Então, aqui, algumas pessoas até chegaram a dizer que não tinham memória, né, não lembravam, mas, assim, de repente, me parece que no exercício da escrita, a memória lança as lembranças, né? E aí, uma característica, assim, não vou saber lembrar quem é a pessoa, né? Porque eu fui só anotando o conteúdo. De que a voz doce da professora e o sorriso e a dinamicidade e ludicidade das aulas era o que mais ela lembrava, né? Que a pessoa mais lembrava da importância de ter isso, né? Então, esse sorriso, esse afeto, né, a afetividade na relação, como fundamental, né, nessa lembrança inesquecível de ser uma boa professora e de ter favorecido, então, a aprender.
Uma outra questão é que apareceu é que a professora não gritava. Vejam vocês, essa questão do grito, né, a gente tem que problematizar. Um grito que organiza, ele é necessário às vezes, dependendo do movimento da turma. Mas nós temos que nos atentar bastante para o conteúdo do grito. Que grito é esse? Ou é um grito de organização, ou é um grito de humilhação? Então, a gente pode, sim, eventualmente, levantar a voz para organizar o grupo, para o trabalho. Ou para diminuir a bagunça, que às vezes se estabelece, né, nesse movimento das crianças. Né? Agora, o grito não pode ser a prática comum, ela é uma exceção. Esse ato do grito é uma exceção e é um uso para organizar o grupo, e não para outra finalidade. Né? Então, assim, apareceu essa ideia da professora inesquecível que não gritava, quer dizer, provavelmente essa pessoa que escreveu, ela teve a experiência de muitos gritos na sala e que não foi bom, né? Afetiva e a questão do olhar. Vocês sabem que o olhar fala. Vejam vocês, eu estou pedindo aqui para eu olhar para vocês. Eu preciso olhar para vocês. O olhar, ele é muito importante na relação, em qualquer relação humana. E na docência é fundamental. Um olhar, ele às vezes fala muito mais que uma palavra. O olhar é uma linguagem, né? E nós temos que nos atentar a isso. Como o nosso corpo também é uma linguagem, na forma como a gente estabelece, né, a relação com as crianças ou se coloca numa situação na sala de aula diante das crianças. Então, é a importância desse olhar, esse olhar que sempre potencializa, esse olhar que sempre acolhe, né? Porque o olhar, ele fala. Isso a gente já, eu acho que conversou numa outra disciplina, de que, dependendo da forma como a gente encaminha uma situação de discriminação, por exemplo, seja ela de que ordem for, ou de discriminação por racismo, ou por estereótipo, ou por beleza, ou porque é muito magro, ou porque é muito alto, ou porque é muito gordo, ou porque é muito baixinho, ou porque é negro, ou porque é ruivo, ou porque é sardento, enfim. As inúmeros preconceitos que a gente carrega na nossa cultura, a forma como a gente vai tematizar isso, né, com as crianças, vai dar diferença para a gente estar reproduzindo alguns preconceitos ou tentando desconstruir os preconceitos que ali aparecem na sala de aula. Todos nós já sabemos que a sala de aula reflete todas as famílias das crianças. Elas trazem os valores, os preconceitos das famílias de que elas vêm, da onde elas vêm. Então, é muito importante essa questão do olhar, né, e de como a gente problematiza isso. A questão do carinho e da atenção, né? As crianças pequenas, mais do que nós, mas nós também precisamos, né, do carinho, da atenção, do afeto, né? O humano vai se constituindo nisso, né? Nós precisamos dessa atenção, desse carinho. De atender aquilo que a criança solicita, né? De responder a ela aquilo que ela solicita, também de dizer, de colocar o limite quando é necessário, né? Não é que eu sempre tenho que atender, quando não é o momento, a partir daquela proposta pedagógica que eu estou fazendo, eu tenho que dar o limite para a criança e depois, então, atendê-la, para que vá se disciplinando e se aprendendo os momentos de fala, né? Os momentos de intervenção. A outra questão que apareceu também, de ser cuidadosa, amiga, delicada, né? Tem algumas de vocês, uma em especial, que diz que guarda os cadernos e as fotos, e aí eu fiquei assim, por isso que eu escrevi também ali, olha, a Andresa está dizendo, acho que sim, né, Rafaela, tu já aceitaste ela? Sim, tá. Que agora, de vez em quando, eu dou uma olhada aqui.
de que guarda as fotos, né, e os cadernos. E eu pensei, né, que pena a gente não estar lá fisicamente, porque como eu gostaria de olhar esses cadernos, essas fotos, da gente compor, né, algum portfólio disso, e também para a gente analisar os tipos de atividades, né, os tipos de projetos que a prof realizava, enfim, isso tudo é dado importante para nós pensar a docência nos anos iniciais. A outra questão é a dedicação, é aquela professora que o aluno percebe claramente que ela prepara a aula, que ela se dedica, que ela traz novidade, que ela propõe ações, né, diferenciadas, que ela está sempre envolvida com a turma, né? Também apareceram lembranças de professores de 15 anos, né, o professor que é sorridente, que ele é contador de história, que ele é afetivo. Então, tem um traço ali, um princípio da afetividade que apareceu em todas as memórias, como aquele professor inesquecível. Então, isso é muito importante para a gente pensar, né, a docência nos anos iniciais. A paciência, né, o que a gente chama de paciência pedagógica. Nós todos sabemos que as crianças têm diferentes ritmos de aprendizagem. Isso a gente diz no nosso discurso pedagógico já há muito tempo. Então, eu preciso, como professora, ter paciência com a Maria ou o João, que ainda não entenderam. Eu tenho que ir lá, voltar e explicar. Eu expliquei uma vez, eu posso explicar e tenho que ter a paciência de explicar quantas vezes forem necessárias. Porque aquilo que a gente fala da singularidade de cada criança, né? Se a criança não compreendeu, é porque no momento que eu expliquei pela primeira vez, ela estava em outra. Ah, mas eles ficam dispersos. Ficam. Aí, quando ele pergunta, é porque ele está pensando sobre o assunto. Então, eu vou ter que ter a paciência pedagógica de explicar. Com isso, eu não estou dizendo que eu não tenho que ter um limite, eu tenho que ter um limite, mas eu não posso sempre só colocar o limite. Ah, eu já expliquei e está explicado. Não. Eu preciso acolher essas crianças para elas se sentirem incluídas no processo de aprender. Bom, se eu não entendi, a prof está ali para me explicar, ela vai me explicar, ou o coleguinha pode explicar, enfim. Então, essa paciência, né, apareceu também nessas lembranças, né, de que a professora inesquecível é aquela que tem paciência, né. E outra questão que apareceu é utilizar outras formas de expressão, né, como o teatro, como a música, de que professoras iam fantasiadas em determinado dia, aí é aquela ideia agora do próximo tema que a gente vai ter, das modalidades, né, organizativas do trabalho, que a gente pode ter aquele dia da atividade permanente, aqui se dizia na quinta-feira era o dia da contação de história. Então, essa é uma atividade permanente que aquela professora tinha e que as crianças esperavam ansiosamente pela quinta-feira. A professora ia fantasiada, a professora criava um cenário, enfim. E isso marca, né, a vida das crianças, dessa pessoa aí que escreveu, que eu não vou lembrar o nome, mas que então, de fato, aparece, né, nesses registros. Então, a atividade permanente é uma da forma de planejar, né, que a gente vai ver na próxima semana, quando a gente vai estudar as modalidades organizativas do trabalho pedagógico. É dizer, todas as quintas-feiras é o dia da contação de história. Tá. Né? É importante isso. Ou, a cada 15 dias, eu acho que é bom ter toda semana, leitura de histórias, né, dramatização de história, enfim, para a gente poder formar o leitor. Mostrar essa dimensão do prazer da leitura, né, para convidá-los a aprender a ler, a colocar a leitura como um hábito de vida, né, diferentes tipos de leitura, né? A gente pode trabalhar com vários gêneros textuais, não só com a literatura infantil, também com a literatura infantil, mas eu posso incluir poemas, eu posso incluir outros tipos de texto, né? Alguma notícia de jornal,
que hoje a gente não tem impresso, mas a gente pode ler no celular, alguma notícia da cidade, né, alguma propaganda de algum produto, de algum evento que vai acontecer, que interesse para a turma, enfim. A leitura pelo adulto é muito importante. A outra questão que apareceu também, foi a importância do professor ter humor, né? De levar a vida mais leve. A gente sabe que isso tem muito da dimensão singular de cada pessoa, né? Nem todas as pessoas podem ter uma alegria de vida, né? Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade disso, mas de ter um bom humor, de estar disposto, certamente isso vai contribuir, né, nessa relação pedagógica com as crianças. Obviamente que nós somos humanos e nem sempre, não é todos os dias que estamos bem, mas eu posso um dia chegar na aula e dizer, olha, hoje eu não estou bem, então vamos ter mais tranquilidade hoje, que a prof está com dor de cabeça, hoje a prof teve um problema, mas assim, isso não pode ser todos os dias, isso pode ser eventualmente, porque a gente é humano, né? A gente também tem problemas pessoais e problemas de saúde, enfim, de todas as ordens. Então, o auxiliar o professor, os alunos também foi um elemento que eu já comentei antes, da paciência, né, da dedicação, muito importante nessa relação. Da pessoa ser empolgada, alegre, né, simpática, contagiante. Aí teve o Hugo, eu acho que me marcou, porque o Hugo é o nosso único homem, né, da turma, que é a professora Ingrid, ele lembrou da professora Ingrid, eu conheço a professora Ingrid, eu acho ela maravilhosa também, assim, como pessoa, não conheço como professora, mas como pessoa, assim. Na verdade, ela é bem conhecida minha, ela morava perto dos meus netos, agora ela se separou, não está mais ali. E aí o Hugo lembra, né, das aulas contagiantes dela, de tocar em flauta, violão, enfim, de quanto é essa energia. E aí isso eu quero falar para vocês, que vocês não vão encontrar em nenhum livro, que a energia do professor em sala de aula, ela contagia o grupo. Então, se eu tenho uma professora que ela é muito gritona, muito irritante, ela vai gerar isso no grupo. Se tem a professora é uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, mais brincalhona, essa energia também vai contagiar o grupo. Vejam, isso é da relação humana, não é... é próprio de cada um. Agora, eu não posso impor a vocês que vocês sejam assim, cada um tem sua singularidade, né? Mas agora, como professora, como profissional, eu sei que quando eu estiver lá trabalhando, eu tenho que estar desenvolvendo uma atividade profissional. Eu não posso trazer para ali todos os meus problemas pessoais, todas as minhas situações de vida. Embora isso interfira, não pode comprometer o meu trabalho. Se eu não estou bem de saúde, eu não tenho que ir trabalhar. Eu tenho que pegar um atestado médico e me cuidar, né? Quando eu estiver de frente às crianças, quando eu estiver com os alunos, eu tenho que estar ali inteira, dedicada, né? Fazendo o trabalho profissional. Então, isso é bem importante, né? Da gente ter claro. A questão do teatro, né, e da ludicidade nos anos iniciais é importante, isso eu quero trabalhar bem com vocês, essa diferença entre a educação infantil e os anos iniciais. Os anos iniciais também continuam, as crianças continuam crianças e a ludicidade é importante. Agora, aqui, nos anos iniciais, a gente tem um conhecimento científico formalizado que nós precisamos trabalhar. Então, isso difere da educação infantil. Lá tem conteúdos, mas são outros tipos de conteúdos e outras aprendizagens. Aqui nós temos inicia o processo de escolarização, nós temos orientações legais, nós temos conhecimentos sistematizados, científicos, que precisam ser socializados com as crianças, e isso é incluir, né? A gente tem que ter clareza. Eu não trabalhar com esses conhecimentos, eu também estou excluindo as crianças do acesso a esse conhecimento.
Então, nós não podemos abrir mão desses conhecimentos, nós temos que articular atividades e propostas que tragam a ludicidade ao mesmo tempo, né? Isso é um desafio para os anos iniciais. Aí tem outras lembranças de que a pessoa se sentia bem na sala de aula. Então, para o sujeito se sentir bem em sala de aula, seja ele de que idade for, ele tem que se sentir incluído. Ele tem que se sentir parte daquele espaço, daquela sala de aula. Né? Agora a gente em seguida vai discutir a organização dos espaços, e aí a autora lá é bem clara, né? Nessa questão do grupo se apropriar daquele espaço, né? Da professora trabalhar aquele espaço, produzir aquele espaço da sala de aula, né? Dependendo da sua intencionalidade pedagógica e da sua proposta. Então, a questão também do teatro, sentir bem, paredes, né? A lembrança dos cartazes coloridos, e aí esse também é um conteúdo que agora em seguida a gente aborda ali nas atividades, nesse tema da organização do espaço, que eu imagino que vocês tenham no texto, e olhado o PowerPoint, que a professora Edna organizou, que é bastante importante e expressa bem o que a autora trabalhou, né, lá no texto. Então, esse subsídio faz com que a gente veja que as paredes também é um espaço de produção, né? Os recados que motivam as crianças, né? As lembranças dos bilhetinhos da professora, dos recadinhos. Enfim, apareceu uma série de coisas aí que a gente pode transformar e deve transformar em princípios pedagógicos para a docência dos anos iniciais. Então, o que eu vou colocar para vocês essa semana como uma tarefa é que vocês, a partir do que vocês escreveram, vocês transformem em princípios pedagógicos. Daquilo que eu escrevi do meu professor inesquecível, como eu traduzo em alguns princípios para a docência nos anos iniciais. Entenderam a proposta? É só com o seu texto. Eu vou ler o meu texto e vou fazer uma análise do meu texto, né? A partir do que eu escrevi, o que eu colocaria como princípios fundamentais para a docência nos anos iniciais? Vamos fazer esse exercício? E depois, de posse de cada um de vocês, eu vou organizar num único documento para que vocês possam ter como referência para pensar a nossa docência nos anos iniciais. Aquilo que a gente não pode abrir mão, aquilo que a gente tem que perseguir ao longo dos 30 anos de docência, e que eu preciso sempre, quando eu estiver lá na sala de aula, ter isso como sustentação. Né? Isso é o que tem um filósofo que diz que são pressupostos que eu tenho que perseguir e vigiar ao longo da docência, ao longo da vida profissional. Então, eu vou colocar na plataforma hoje, tá? Para que vocês possam elaborar. Eu quero ver uma forma de colocar, não sei se o melhor é um fórum, se é um arquivo, vou ver qual é a melhor forma de colocar na plataforma, para depois eu fazer uma síntese e colocar, disponibilizar para vocês. Tá bem? Alguma pergunta? Alguém quer falar? E, por exemplo, eu fiz esse exercício na turma anterior, do ano anterior, e aí a gente sistematizou. O que apareceu, assim, como princípios? Escuta dos alunos, a escuta, um princípio pedagógico, a escuta. Né? Escutar os alunos, não é ouvir. Escutar a pergunta, escutar a dúvida, escutar o que ele diz, o que a criança diz. Né? Olhar para o grupo, de a gente se ocupar desse olhar, quando a criança chama olhar para ela. Né?
considerar a realidade e as experiências dele. E aí aqui a realidade não é algo abstrato, né? A realidade são as vivências, as experiências que essas crianças têm no seu contexto. Então, se eu considero, eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar aquilo que ele me traz da sua realidade. Tanto a realidade cultural, quanto a realidade afetiva e emocional, quanto a realidade dos conhecimentos que ele já tem sobre aquele conteúdo que eu estou trabalhando. Porque o termo realidade, ele tem várias dimensões, né? Não é só a dimensão do contexto cultural, mas sim do afetivo, emocional e do conhecimento, né? O que o Paulo Freire fala de conhecimentos prévios, né? E que a gente tanto discute no curso de pedagogia. Partir da realidade, partir é o ponto de partida, né? Se nós pensarmos no campo da alfabetização, é o conhecer o que os alunos já sabem sobre o sistema de escrita. E a partir disso continuar. Porque a gente já estudou que não é inaugura o processo de aprendizagem, né? Não é a escola que inaugura o processo de alfabetização. Não somos nós adultos que, quando a criança vai se ocupar da escrita como objeto de conhecimento. Agora, quando eles estão ali no primeiro ano, nós temos sim que criar condições para que eles passem a se ocupar desse objeto de conhecimento, para que a gente possa, então, despertar o interesse. A empatia com a turma, né? Sempre numa turma, nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos aquela criança que é mais tímida, e mesmo na fase adulta, em qualquer fase. Nós temos aquela criança que ou aquele sujeito que ele é mais expansivo, que é mais espontâneo, que é mais falante. Eu tenho aquele sujeito que ele é mais tímido, mais reservado. Eu tenho aquele que é mais desligado, que não está nem aí, que está na aula, mas não está. Né? Eu tenho esses vários tipos de... Eu tenho a criança que é agressiva, né? O adulto, ele mesmo sendo agressivo, ele ali, na turma, ele vai ter... Ele já aprendeu um determinado comportamento ali naquele grupo. Mesmo assim, às vezes, a agressividade aparece, né? Nas palavras, né? Na forma de se relacionar com os colegas ou mesmo com a professora. Então, a gente sempre vai ter essa heterogeneidade que é próprio do humano. Então, a gente tem que desmistificar a ideia de uma turma homogênea. Ela não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é uma falácia. A afetividade, então, na relação pedagógica, aparece assim como um grande princípio na docência dos anos iniciais. São crianças, precisam ser acolhidas para o trabalho pedagógico, precisam ser acolhidas afetivamente, né? Mas precisamos criar situações para colocar essa criança em situação de aprendizagem, daqueles conhecimentos que eu preciso trabalhar, né? E considerar a singularidade de cada criança, potencializar a capacidade de cada criança, os jovens e adultos, né? E desconstruir a ideia de um aluno idealizado. O que é um excelente aluno? Provavelmente, se eu fizer essa pergunta para vocês, no nosso imaginário cultural, o bom aluno é aquele aluno silencioso, dedicado, né? Que não faz pergunta, que fica quietinho, que responde às atividades que a prof oferece, que não se manifesta muito, enfim. Esse é o aluno idealizado de uma pedagogia tradicional. Um aluno que tem um comportamento apático, né? Esperando só o que o professor orienta, só o que o professor diz, ele responde a tudo que o professor diz, e, enfim, ele faz aquilo que a prof manda. E, na verdade, numa perspectiva construtiva, interacionista, a gente quer um aluno que seja ativo. Se ele é ativo, ele tem dúvidas, ele tem pergunta, ele questiona a prof, ele quer saber mais, ele traz as experiências que ele tem na sua vida, ele quer contar aquilo que ele viveu, ele quer falar do que ele está pensando, do que ele está imaginando. Então, esse é um aluno muito mais movimentado.
muito mais ativo ali, tá? Olha, aqui estão dizendo que tem os cadernos. Ah, eu adoraria esses cadernos, né, para a gente ver e pesquisar. Né? Os cadernos, eles são os documentos, né, para pesquisa. Se vocês quiserem ir para pós-graduação ou no próprio TCC de vocês, vocês podem usar os cadernos de análise, entende? Aí, claro que eu já estou aqui pensando na alfabetização, que é um bom documento de análise, né? São dados, né, que a gente pode fazer análise documental como pesquisa. Então, infelizmente, a gente não está, assim, presencialmente, mas daqui a pouco a gente pode ver algumas coisas para TCC, né? Então, alguns aspectos, assim, que naquela turma apareceu que tinha que ser superado, né? A proposição de muitas cópias no quadro. Não que não tenha que ter cópias, claro que tem que ter cópias. Claro que tem que ter sistematização do que a professora está trabalhando. Claro que tem que ter registro no caderno. Né? Isso é muito importante nos anos iniciais. Atividades que sistematizam. Então, vai ter cópia do quadro? Vai, mas que não seja excessivamente cópia do quadro. Né? Usar apenas o livro didático como proposta pedagógica. Né? O livro didático ele é um recurso importante para o professor, mas ele não pode se constituir na proposta do professor. Então, isso é bem importante a gente ter essa clareza. Tem livros didáticos bons, que a gente pode utilizar, muitas atividades, mas ele tem que vir somar com a minha proposta, ele não pode se constituir a proposta do trabalho do professor. Superar as atitudes de discriminação e humilhação dos alunos. A gente sabe que tem muitos professores que excluem as crianças e que humilham e que discriminam, né? Dependendo do comportamento dessa criança, dependendo da relação que ela vai estabelecer com aquela criança. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Embora somos humanos e temos as nossas limitações também como humano, quando a gente está em sala de aula, a gente tem que ter isso como princípio, que eu preciso incluir a todos. Mesmo aquela criança mais difícil de comportamento, eu tenho que ir buscando estratégias para que ele se sinta incluído ali na sala de aula, com os colegas e com o trabalho que a prof está propondo. Às vezes, uma criança indisciplinada, a gente pode converter num grande braço direito da gente, em termos de trabalho em sala de aula, né? Geralmente, os indisciplinados, não sempre, geralmente, é uma criança que é líder, que tem um pensamento rápido, que tem uma necessidade excessiva de estar ocupado, né? De estar sendo desafiado. Aí, se a gente toma essa criança como uma liderança, como alguém que auxilia, como um líder da turma, ou enfim, eu posso potencializar ele para o trabalho e conseguir que ele tenha uma organização melhor, um comportamento melhor para o trabalho em sala de aula. E superar aquelas atividades repetitivas, né, de aulas, aquela estrutura que a gente conhece de aula. Primeiro um texto, depois perguntas de interpretação e depois contínuas. Essa é a estrutura de aula clássica, tradicional, não é verdade? Todos vocês já tiveram, tenho certeza, como eu também já tive. Um texto, um pequeno texto, perguntas de interpretação e continhas de matemática. Né? Então, essa estrutura, não que nunca possa ser usada, mas ela não pode ser predominante e ela não pode ser sempre a mesma. Né? Como pensando lá no campo da alfabetização. Quando hoje eu vou trabalhar com a letra A, depois eu faço as mesmas atividades, no outro dia eu só mudo a letra, é sempre a mesma experiência, a mesma estrutura de aula. Então, bom, isso são algumas
sistematizações que eu fiz com a outra turma. Não significa que vai ser a mesma com vocês, embora possa ter alguns itens iguais. Perguntas? Alguma pergunta? Estou dando uma olhada aqui. Tudo certo? Podemos passar para a discussão do conteúdo do espaço, que estava lá na plataforma, tanto o texto como o PowerPoint. Na verdade, eu vou pegar o PowerPoint da professora Diná para a gente problematizar. Primeiro, eu gostaria de saber quais as impressões de vocês sobre esse texto e sobre esse conteúdo, que é a organização do espaço da sala de aula para o trabalho pedagógico. Como é que chegou isso em vocês? Como é que vocês compreenderam, né? Acharam relevante? Isso pensando em atividade de docência, né? É o que, de fato, nós, professores, sempre temos que pensar. Eu tenho uma proposta para uma aula e como que eu organizo esse espaço? E como eu construo o espaço da sala de aula com o grupo, né? A questão dos espaços e dos tempos, né? Que tempo eu levaria para realizar tal atividade, né? Como que eu vou organizar esse grupo para realizar a atividade? Né? Que formato tem que ter? Eu gostei bastante do texto, é uma leitura bem dinâmica para um assunto bem importante. Que bom, Mariana. Eu também acho o texto muito didático, muito claro, assim, por isso que a gente escolheu ele dá exemplos, né? Ele problematiza e dá exemplos de como organizar esse espaço. Né? A professora Diná, no PowerPoint, colocou algumas imagens de artistas, né, do século XVI, XVII, ali, XVIII até, para que a gente pudesse, então, visualizar os diferentes espaços, né, que as crianças tinham, né, em diferentes épocas, né, isso é bem importante. E também ela traz ali diferentes organizações dos espaços da sala de aula, a partir do que o texto mostra, né? Com isso, a gente não está querendo dizer que existe uma organização melhor e outra pior. O que existe é, dependendo da tua proposta pedagógica, que organização eu preciso fazer desse espaço. E aquela ideia de superar aquele estereótipo da sala de aula, que é sempre o mesmo. Não que nós nunca possamos ficar em fileiras na sala de aula. Em algum momento também podemos ficar em fileiras, dependendo da atividade. Se eu estou com o objetivo de fazer um trabalho mais individual, de acompanhamento individual da produção, eu posso, sim, colocar em fileiras. Mas que isso não seja a geografia canônica da sala de aula, né? Aquela sempre igual. E que eu possa, sim, então, organizar dependendo das minhas necessidades. Vocês sabem aqui pelas imagens que a professora trouxe, de que as carteiras foram mudando, né? Antes tínhamos carteiras bem coletivas, depois em duplas, depois foram sendo individualizadas. Ó, os vídeos também, eu esqueci de comentar dos vídeos, né, sobre a afetividade, tanto do Cortella como da outra professora, que na verdade eles só ressaltam, né, tanto o Sérgio e a Denise, né, sobre essa ideia, a ideia da importância da afetividade, né, nessa relação. Que bom que tu falaste, Mariana, sobre os vídeos que eu acabei não comentando com vocês, mas que eles são vídeos que foram vídeos bem curtos, mas bem ilustrativos, né, dessa questão da afetividade, né. Eu gostei muito, só um parênteses, né, do que o Cortella falou da diferença entre autoridade e autoritarismo. Eu tenho sim que ser autoridade dentro da sala de aula como professor, lá nos anos iniciais, mas para isso eu não preciso ser autoritário, né.
E que a seriedade é diferente de tristeza. Também são uma dupla ali que a gente precisa pensar. Eu posso sim ser séria e ser alegre, né? O que não é sinônimo de seriedade, não é tristeza, né? Então, outra questão que ele dá um belo recado, né? Que eu posso não, o aluno pode não gostar do professor, porque isso é próprio do humano, mas o professor tem que fazer com que ele goste do conteúdo, né? Que isso é bem importante para a docência. É claro que a gente sempre vai ter na história de vida da gente escolar professores que a gente não gosta, como vocês têm na universidade. Isso é próprio do humano. Eu tenho que ter aula com a professora Silvana, eu acho ela isso, aquilo outro. Tudo bem, pode deixar. Mas eu tenho que criar situações para que vocês gostem do conteúdo que eu trabalho. Isso eu tenho que me esforçar para que vocês gostem, mesmo que vocês não gostem de mim pessoalmente, né? Tá. A questão do pertencimento da sala de aula, a Mariana está apontando aqui, bem importante, né? Que eles vejam a criança como protagonista, isso mesmo. Isso aí, ficam lá 4 horas, então eles têm que se sentir pertencente àquele espaço. Aí vocês vão me dizer, prof, como que a gente faz isso numa escola que de manhã é uma turma e de tarde é outra? De manhã são os grandes, geralmente é assim, e de tarde são os pequenos. Bom, a gente tem que fazer uma negociação na escola com os professores da manhã, né? Para que a gente possa, então, dividir esse espaço, né? Estabelecer um critério ali em conjunto, e aí entra uma prática do diálogo com os colegas, né, que é importante, para que a gente construa esse respeito, tanto da turma da manhã como da tarde, pelos trabalhos dos colegas. Nós sabemos que na escola pública, às vezes aquele mesmo espaço ele é usado os 3 turnos, de manhã tem uma turma, de tarde tem outra e de noite tem outra. Agora, como que a gente negocia isso, né? Com os colegas, para delimitar os espaços. Eu lembro que quando eu trabalhei lá em Juí, na escola, que não foi por muitos anos, mas em pouco tempo que eu trabalhei, a gente dividia as paredes, né? Eu tinha uma parede que era para a turma da manhã e uma parede que era para a turma da tarde. Nessa escola não tinha noite. E a outra parede era de mais janelas. Então, assim, considerando que os pequenos tinham mais produção de materiais, de diversos textos, enfim, a parede mais sem janelas era da minha dos anos iniciais, né? E do 6º ano, que era de manhã, era outra parede que tinha uma janela interna ou 2 janelas internas. Então, assim, essa negociação, né, que a gente tem que fazer com os colegas. Aqui a Juliana falou também da importância desse jornal, né, nos anos iniciais. É muito importante isso, a troca de cartas, né, aqui ela diz como Pibidiana na educação infantil que ela viu. Acho bem importante isso e é trazido essas questões aqui no texto. Mas fiquei questionando porque muitas realidades não dão conta de ter essa dinâmica toda, mas nós, como professores, devemos. É isso, eu acho assim, ó, quem é a Cristiane? Quem é que faz essa dinâmica e cria esse espaço? É o professor, junto com os seus alunos, que faz as proposições, né? De criar os recantos também, que é outro tema do texto, né? Que recantos? Ali a autora dá vários exemplos de recantos, mas não necessariamente a gente tem que fazer todos ao mesmo tempo. E outra questão que também acho que é importante, que o texto deixa claro, que eu posso ir mudando essas dinâmicas e essas paredes, e eu vou guardando esse material, né? Em pastas para o ano, às vezes, tem professoras que elas colocam no final do ano, nas pastas de cada aluno, entregam para as famílias aquela produção. Isso vale para os anos iniciais também, né? Isso é bem comum na educação infantil. Mas para os anos iniciais a gente também pode fazer isso. Não que tu vá entregar tudo, mas aqueles trabalhos, né, aqueles projetos mais expressivos que tiveram resultados de produções de textos ou de imagens ou de portfólio, enfim,
o professor vá selecionando um extrato para cada criança, daquilo que a criança foi produzindo, e pode entregar, assim, para as famílias, que também é uma forma da gente não deixar tudo na escola em função do espaço, né? Que é outra questão, a escola sempre tem necessidade de espaço, vocês sabem disso, né? Sempre é comum, né, a gente ver a reclamação dos professores por não ter espaço. Então, esses materiais pedagógicos que vão sendo construídos ao longo do ano, eles podem, sim, ser dados para as famílias. Deixa eu dar uma lidinha aqui para ver. Do Jornal dos Anos Iniciais, as cartas, tá. Fiquei com o questionamento, que muitas realidades não dão conta de ter essa dinâmica, mas nós... Isso aí, Cristiane, isso mesmo. Sim, principalmente pertencimento da sala, pois é dividido com outra turma em outro turno. Na escola, tá? É uma parede para cada um, isso mesmo, Cristiane, é isso que acontece, em geral, na escola pública e mesmo na particular. As salas de aula, elas são usadas por mais de uma turma. Dificilmente tu tem uma escola que vai ter uma sala, dificilmente não, acho que é quase impensado, né? A não sei que seja uma escola pequena, assim, de que tem um número X de salas ou um número X de turmas, mas isso não é muito comum. No colégio que eu estudava, as professoras da tarde lotavam as paredes, não sobrava espaço para amanhã, e muitas vezes nem eram produções de alunos, eram materiais comprados pelas profs, enfeitaram a sala. Então, isso é outra questão bem importante de discutir, né? Quem produz os cartazes da sala de aula? Agora, na RP, que a gente tem essa articulação com as artes, a gente tem discutido muito, né, a questão da produção das crianças, da expressão artística das crianças, né? De que os cartazes, eles não precisam ser bonitos do ponto de vista da professora, né? A professora faz tudo enfeitadinho para o cartaz da sala. Também não estou dizendo que a prof não pode nunca fazer um cartaz, não é isso. É que a gente pode colocar, se a gente tem como princípio, então, o protagonismo das crianças, a gente pode construir os cartazes com eles, fazer essa elaboração em conjunto com eles, né? Claro, a gente vai ter que ir trabalhando com eles a noção do espaço, a distribuição no papel, que seja, bom, se é uma propaganda, por exemplo, que tenha que ter um determinado tipo de letra, que seja o convidativo, enfim, a gente vai discutir o conteúdo, a finalidade do cartaz, que vai trazer um tipo de texto, um gênero textual, né? Isso que tu traz é abordado no texto pelo viés das produções das crianças. Existem muitas produções que podem ser colocadas na sala, elas mesmas podem ajudar. Isso aí, isso mesmo, Ariane. Isso instiga a participação e ajuda a desenvolver a noção de responsabilidade pelo espaço, pelo cuidado, né? Se as crianças ajudam a produzir aquela parede, aquele recanto, ela vai se sentir comprometida e responsável pelo cuidado daquele espaço. E vai cobrar, inclusive, dos colegas, se porventura alguém tentar mexer naquele cartaz, rasgar o cartaz, enfim. Vai ter todo um contrato didático ali, de responsabilidades, inclusive as regras do grupo podem ser construídas no coletivo e construído o cartaz com eles, para que todo mundo possa ir observando como funciona a nossa turma, que regras a gente tem de organização, né, para que o trabalho pedagógico aconteça. Então, isso é bem importante nos anos iniciais, né, para que a gente possa organizar o grupo. E definir uma questão que eu sempre levantei, por que as carteiras das escolas não trazem algum feltro embaixo das mesinhas para não fazer barulho? Porque é comum as brigas, no bom sentido, entre professores por causa do barulho da turma do lado, né? Então, acho que até isso a gente pode pensar lá na escola. O que nós podíamos fazer para diminuir o atrito das classes e das cadeiras quando eu estou mexendo para organizar o grupo, né? Eu lembro uma vez lá na escola que eu disse, eu vou botar feltro em todas as carteiras, em todas as mesinhas,
em todas as cadeiras, que daí não vai me irritar, porque me irrita muito o barulho esse estridente, sabe? Irrita e cansa qualquer um. Então, a gente tem que buscar estratégias. Ah, professor, eu vou comprar do meu bolso? Não, eu posso buscar uma estratégia dentro da escola para que seja comprado o feltro ou aquelas bolinhas que hoje já tem para colocar. Mas eu acho que, inclusive, quem compra o mobiliário das escolas deviam pensar nessas questões também, porque a sala de aula ela tem que ter esse movimento. Sim, o pertencimento, como alguém que havia comentado. Tá? Então, quer dizer, a gente precisa encontrar estratégias. Isso é o professor ser protagonista também, não é só a criança que tem que ser protagonista. Nós temos que ser sujeitos pensantes ali, que estão propondo, que têm uma proposta de trabalho e que precisam ter as condições. Eu vou buscar as condições. Se a escola não tem, eu vou para a direção, eu vou conversar, olha, eu preciso movimentar as carteiras, faz muito barulho, eu preciso de um respaldo aí para fazer menos incomodar os colegas do outro lado. Agora, por que eu vou mexer as carteiras? Porque eu tenho uma proposta que, dependendo da atividade, ora eu faço em grupo, ora eu faço em ora eu faço pequenos grupos, ora eu faço grandes grupos, enfim, ora eu faço círculo, ora eu separo todas as mesas e carteiras e todo mundo fica no meio da sala. Então, eu preciso desse respaldo e eu tenho que ir buscar isso dentro da escola, né, para que a gente possa resolver isso. Eu não posso dizer, eu não vou mexer porque faz muito barulho. Sim, então, em nome disso, eu não vou buscar uma estratégia? Não, eu tenho que buscar dentro da escola. Né? A outra questão que a autora coloca então, das dimensões da sala de aula, né? Que é a dimensão temporal, quando e como ela é utilizada, né? Em que tempo, como que eu utilizo essa sala de aula, de que forma ela serve para o meu trabalho pedagógico, para a minha proposta pedagógica. O que há nessa, que é a dimensão física, o que há nessa sala, né? E que espaço, como se organiza esse espaço, quem está e quem se envolve, né? Então, temos diferentes papéis ali, o professor, ele é autoridade, ele é orientador, ele é propositivo, né? Nos anos iniciais, muito mais do que na educação infantil, e não é problema ser propositivo, nós temos conhecimentos formais, científicos, que têm que ser trabalhados com as crianças. Eu não posso ficar esperando que as crianças se interessem pela escrita. Eu preciso criar condições pedagógicas e estratégias para que eles se interessem pela escrita. Isso é um pressuposto. Então, tenho crianças que vão chegar ávidas pela escrita, que querem ler, que querem escrever. E tem outras que vão chegar num outro tempo e que eu vou ter que ir trabalhando com elas para elas tomarem para si a escrita ou a matemática, enfim, todos os conteúdos ali que envolvem nos anos iniciais, né? Tanto na área das ciências naturais, ciências sociais, ou a alfabetização matemática. Eu preciso, esse é o meu papel como professora, de criar essas condições pedagógicas, de desafiar as crianças para que elas comecem a se interessar e despertar, né, o gosto por aprender, por querer aprender a ler e escrever. E aí temos inúmeras estratégias que a gente pode pegar como suporte aí para desencadear isso. E aí tem a outra dimensão funcional, é como se utiliza a sala de aula e para quê. Então, a gente sempre tem que ter clareza dos objetivos e compartilhar objetivos, né? Por que nós estamos organizando da sala dessa forma? O que nós vamos fazer hoje? Qual é a proposta de trabalho hoje? O que ontem que seguimos fazendo hoje, que amanhã talvez seja uma coisa diferente na sequência disso que a gente está vivenciando num projeto de trabalho ou numa sequência didática, o que a gente está trabalhando
Concretizada ali nessa organização do espaço. Se a gente traz aquela ideia, né, e que a gente tem defendido no nosso curso, de uma perspectiva construtiva de educação, e nessa perspectiva o sujeito, ele é um sujeito protagonista que está ali, tanto o professor como a criança, eu sim preciso organizar esse espaço, esse tempo, de uma forma que propicie essa participação, que propicie essa ação do sujeito, tanto a ação do professor como da criança. Né? Então, e acaba traduzindo, né, uma concepção de educação que o professor tem. Né? E aí, como que eu articulo a minha proposta com o espaço? Né? Eu lembro eu trago sempre o exemplo da Paula, porque é a professora que trabalha comigo no Lapinho, que está na sala de aula. Trocaram ela de sala, de um ano para o outro. Ela foi para uma sala bem menor. Ela foi para a direção, ela explicou por que não dava aquela sala. Ela disse da necessidade, do que ela precisava das paredes, do número de classes, da organização para o trabalho dela. Enfim, ela brigou, no bom sentido da palavra, ela argumentou a proposta que ela tinha de que naquela turma, aquela sala que estavam oferecendo para ela, não era possível ela desenvolver várias atividades que ela tinha como proposta. Resultado, ela foi para a sala pequena, ela começou a tirar todas as carteiras da sala e botar no corredor. E aí a direção começou aí, o que está acontecendo, professor? Eu não consigo trabalhar nessa sala, então eu estou tirando as carteiras, porque nessas atividades aqui eu preciso de espaço. E tanto foi que ela tanto argumentou e tanto mostrou que precisava, que ela conseguiu uma outra sala com mais espaço. Então, quer dizer, o espaço, ele está articulado, sim, a uma proposta de trabalho. E agora, nós precisamos ter os argumentos, né? Não é ir lá porque eu não quero essa sala, porque eu não quero. Não, eu não quero essa sala porque não tem espaço para eu colocar. A Paula tinha fantasias na sala, ela tinha o canto da leitura, ela tinha o canto do comércio, do mercadinho, e aí naquela outra sala ela não conseguia fazer nada disso. E ela foi argumentando como ela articulava aqueles espaços com o trabalho, com o conhecimento com as crianças, né, no processo de alfabetização. Bem o que eu estava comentando anteriormente. Isso mesmo. Então, se nós temos proposta e argumentos, a gente tem que buscar a solução dentro da escola e brigar no bom sentido da palavra, que é o brigar, é argumentar, é defender, né, o que eu faço, qual é a proposta, que espaço eu preciso, como eu organizo esse espaço, então, e aí eu começo a ter respaldo na escola para ter um espaço maior, ou a própria direção busca, né, na Secretaria de Educação, a demanda intensa para onde de mais espaço. Que isso também pode acontecer, e acontece em algumas escolas, briga por mais prédios, por mais salas, enfim. Essa também é uma briga que a gente faz dentro das escolas, né, para melhores condições de trabalho. Tá? Então, aí, aqui tem mais algumas questões sobre essa ideia da dinamicidade do espaço, né, que é um espaço vivo, as crianças e a gente fica 4 horas ali, então aquele espaço ele tem que ser nosso, ele tem que ser prazeroso, ele tem que mostrar a nossa cara, né, a nossa produção, o trabalho que a gente está fazendo ali durante o ano.
Tá? Essa aqui, diferentes atividades, necessidades, arrumações, já falei. A necessidade das crianças se comunicar. Então, aqui, eu sempre vou puxar a brasa para o meu assado, né? Não tem como não puxar. Mas as crianças em processo de alfabetização, fazer o trabalho coletivo, em muitos momentos, é ótimo. Então, a professora tem um diagnóstico, né, dos níveis de conceitualização de escrita que as crianças estão. Eu posso misturar esses níveis, para que as crianças, entre elas, colaborem com o processo de alfabetização do colega. Se eu coloco em pequenos grupos, eu facilito que elas conversem sobre aquela tarefa e troquem informações e se ajudem a fazer a tarefa. Mas a gente sempre tem que dar orientação e fazer o contrato didático, que não é para fazer pelos colegas, e sim explicar para o colega. Isso ajuda as duas crianças, ajuda quem está ainda no processo de compreender o sistema ali, e aquela criança que explica para o colega, ela sistematiza e sintetiza aquilo que ela já sabe. Então, em termos cognitivos, né, de aprendizagem, é fundamental eu ter que explicar para o meu colega por que é essa letra e não é a outra. Né? Então, isso é muito importante. Que estou imaginando aqui, que só uma consoante não é a sílaba, que precisa de mais uma letra, né? Que isso vá aparecendo para as crianças explicarem uma para a outra. Então, o espaço, a organização de pequenos grupos, ele se torna importante nessa hora, né? Ou em dupla, ou em trio, enfim. Aí, essas outras questões aqui... a questão da disciplina para o trabalho é óbvio que existe, né? É claro que nós temos que ir construindo essa disciplina para o trabalho com as crianças, essa organização, essas regras, mas isso não significa que é autoritária e rígida. Então, nós temos que discutir com eles as próprias regras, a própria forma de se organizar, né? Aí, a disposição do mobiliário, ali a gente já falou, né, que pode ser ou semicírculo, ou pequenos grupos, né, ou grupos de 3, grupos de 2, grupos de 5, dependendo da proposta que eu tenho ali para ser trabalhado. Né? Também retirar os mobiliários, botar no corredor enquanto eu faço uma atividade, depois trazer para dentro da sala de aula, isso tudo com o trabalho coletivo, né? Não é a professora que faz, é o grupo que faz, para que haja esse pertencimento naquilo que está sendo trabalhado. E aí tem os recantos, que eu já falei, tem vários recantos, né, que a gente pode ir mudando a cada tempo na escola. As paredes, os quadros, né, os textos também, que eles possam, essa parede, ela pode estar sendo recriada, né, a gente já comentou isso. Fizemos um projeto, terminou, retiram aqueles textos, guarda, começa a se construir a parede de novo. Não colocar um texto lá no início do quadro lá, um cartaz no início do ano, a não ser que seja calendário, essas coisas mais permanentes, né? Alguns são permanentes, mas aquilo da produção pedagógica ali, dos conteúdos que vão sendo trabalhados, eu ir sempre retirando e colocando outros, que dá uma ideia de vida ali acontecendo naquela sala de aula e do trabalho. As crianças vão percebendo quanto que elas vão aprendendo, né, vários conteúdos. Então, os recantos dos professores têm que participar desses recantos, né? Daí vai depender do espaço que eu tenho na sala de aula. Talvez eu tenha um espaço que dê só para 2 recantos, eu posso, junto com a turma, determinar que nesse primeiro 2 meses nós vamos ter 2 recantos, depois a gente muda o recanto, talvez determine que o recanto da leitura e da condução de história ele seja permanente, pode ser, ou não. E aí eu vou construindo isso com as crianças e isso vai sendo determinado também, em última instância, pelos objetivos que eu tenho para trabalhar naquele ano com as crianças. Embora as crianças possam não querer o recanto da leitura, eu tenho como propósito, nos anos iniciais, formar o leitor.
né? Eu tenho que trabalhar o prazer da leitura. Então, talvez esse seja um recanto que eu vou argumentar com as crianças que ele precisa ser permanente. Por quê? Porque a prof quer trabalhar e precisa trabalhar, né, junto com ele descobrir o quanto a leitura propicia imaginação, alegria, emoção, e que eles têm que descobrir esse prazer, né, esse prazer de ler. Enfim. Então, acho que é isso. Não sei, perguntas? Tem perguntas? Tem um pessoal aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Alguém mais colocou? Não, acho que eu já olhei tudo. Né? Então, na hora que vocês forem planejar, lá no estágio, ou mesmo aqui nas práticas que a gente vai fazer de planejamento na nossa disciplina, vocês também, quando estiverem propondo as atividades, vocês têm que pensar no espaço. Como é que esse espaço vai ser organizado para desenvolver essa atividade? Né? Não basta só descrever como é que vai ser a atividade. Ao mesmo tempo, que tempo vocês imaginam que leva? Esse tempo não é um tempo rígido, mas eu tenho que ter uma previsão. Eu não posso ficar 2 horas assistindo um filme nos anos iniciais. Eu posso sim, então, bom, estamos assistindo um filme que é longo, vamos assistir uma parte cada dia e vamos retomando o filme, porque eu tenho muitos conteúdos a serem trabalhados. E eu não posso abrir mão disso. Então, como que eu articulo essa necessidade de trabalhar os conhecimentos científicos com a ludicidade ou o prazer com as crianças? Esse é um desafio que nós temos. Mas é possível fazer essa articulação. É possível fazer esse equilíbrio entre aquilo que eu tenho que trabalhar e de uma forma que seja prazerosa e que traga alegria e que tenha ludicidade para as crianças, porque elas continuam sendo crianças, né? Elas não morreram quando terminou a educação infantil, elas continuam sendo crianças até lá o 5º ano que entram na pré-adolescência, né? Então, a gente tem que ter em mente isso, que elas são crianças, mas que eu tenho que trabalhar conhecimentos formalizados e que estão ali que eu não posso abrir mão ao ponto de eu estar excluindo essas crianças que vão se transferir para uma outra escola. Muitas crianças, às vezes, terminam só o 5º ano e aí não trabalharam um monte de conhecimentos. Isso também é uma forma de exclusão. A gente tem que ter essa clareza. Eu vou estar excluindo essa criança se eu não trabalhar os conhecimentos. Então, eu tenho que tomar como importante os conhecimentos científicos. Né? Isso é importante para essa criança, que esse cidadão de direito, ele tem direito a esse conhecimento. Eu não posso abrir mão dele. Né? Então, isso talvez seja um diferencial, assim, do campo da educação infantil e dos anos iniciais. Né? Os anos iniciais, ele tem essa especificidade de ser o início da escolarização, de que tem conhecimentos ali por ano. Vocês podem lá visitar o documento orientador do município, tem a BNCC, que embora a gente tenha milhões de críticas, é a BNCC, é um documento orientador que dá as diretrizes dos conhecimentos, e eu não posso dar as costas para isso. Não posso dar as costas para o que o município, se eu estiver lá no município, está orientando, para aquilo que o Estado está orientando. Eu não posso, como profissional. Eu tenho que, sim, olhar para essas questões e organizar de uma forma, propor de uma forma que seja lúdica e, ao mesmo tempo, que sistematize esses conhecimentos. Tá? Alguma outra pergunta? Mais perguntas, com comentários aqui? Hoje tem pouca pergunta. Tem alguém aguardando, Rafael? Ficou claro o texto? Conseguem imaginar, planejando e pensando esses espaços, essas paredes,
depois vocês vão ter o estágio, né, que não sei como é que vai acontecer. O estágio de vocês é no primeiro semestre de 21, né? É isso, Rafaela? É, né? Então, é nesse segundo semestre. Não, eu acho que é no segundo semestre de 21. Acho que é no segundo semestre de 21. Então, essa disciplina aqui da atividade de docência, ela é um exercício para o estágio. Por isso que o foco está no planejamento, né? E nessas questões da organização do trabalho pedagógico, de todas essas dimensões da sala de aula. O estágio 1, isso, é o 1 que é a organização da proposta, né? E depois, no segundo semestre, é o estágio propriamente das 10 semanas, que eu não sei. O pessoal do quarto ano está fazendo um estágio diferenciado, né? Vocês sabem, já os colegas devem ter comentado com vocês, que em função da pandemia, a gente teve que criar outra proposta de estágio, que obviamente não é igual quando a gente vai para a escola, mas que vai ter um outro tipo de produção, né? Bom, a vacina chegou, né? Quem sabe a gente tem a alegria de no segundo semestre, quando chegar a vez de vocês, a gente já esteja lá na escola, né? Quem sabe? Mais alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Então, né, hoje eu vou colocar na plataforma, né, esse desafio dessa tarefa dos princípios pedagógicos para a docência, para vocês, a partir do seu texto, só do seu texto, elencar 1 ou 2 ou 3 princípios, né, para postar ali. E nós vamos entrar agora, nessa semana, na discussão das modalidades organizativas da sala de aula, do planejamento pedagógico. Ali vocês vão encontrar na plataforma, que eu vou abrir daqui a pouquinho, um texto, né, da Alfredina Neri, que está naqueles cadernos de orientações do ensino fundamental de 9 anos, esse aqui. Enxergam? Que é um texto que eu tenho trabalhado já nessa disciplina, eu e a professora Diná, que a gente acha ele bem importante, assim, em termos de orientar bem como se faz, né, os diferentes tipos de planejamento. Também eu colocamos ali 3 vídeos do Papo Rápido sobre alfabetização, que é sobre a organização do trabalho pedagógico, que a professora Janaína Lapuente, não sei se vocês conhecem, ela é nossa colega, mas ela é lá do campus de São Lourenço, que ela trabalha os vários tipos de planejamento, né? Muito prático, assim, porque a ideia do Papo Rápido é isso, né? Para que vocês possam ir se familiarizando e aprendendo, né, como se faz esses planejamentos. Porque o planejamento, na minha visão, não só minha, mas de muitos que trabalham, né, com formação de professores, é o grande eixo do nosso trabalho. Nós fizemos essa prática de planejar diariamente. É a prática que estrutura toda a nossa ação profissional. Então, nós temos que saber planejar. Nós temos que saber organizar a proposta de trabalho. E vocês precisam chegar no estágio sabendo fazer esse planejamento. E a atividade de docência tem isso por propósito. Que vocês, quando chegarem lá para planejar as 10 semanas de estágio, vamos imaginar que vocês já vão ir para a escola, ou se não vão ir nessa outra modalidade, vão ter que fazer planejamento, vocês saibam como fazer, tá? Então, por isso que o foco é nisso. Começamos ali por eleger os princípios para a docência,
pensar no espaço da sala de aula, agora nós vamos lá para planejar os dias da aula. Como que eu vou planejar? Que tipo de organização eu vou fazer? Que opção eu vou fazer? Né? Como que eu organizo a partir dos conteúdos que eu tenho que trabalhar esses conteúdos? Que tipos de atividades? Que tipo de ações? Que tipo de estratégias? Né? Que recursos eu uso? Né? De que forma eu organizo isso? Naquele tempo que eu tenho para trabalhar. Então, vocês agora vão encontrar esse texto e também a tarefa desses princípios. Eu não lembro se eu coloquei outra tarefa, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Minha mãe está em aula. Dá para esperar um pouquinho? Não, depois eu te falo para te falar. Tá. Mas eu para pedir para falar contigo. Já daqui a pouquinho eu estou terminando a aula. Eu acho que eu coloquei só um fórum de discussão. Tá? Eu coloquei um fórum de discussão sobre o material que está ali. E também vai ter essa tarefa dos princípios, que eu agora vou tentar pontuar também na nota, para que todos vocês façam. Tá? Porque é bem importante esse exercício. Eu olho para o meu texto, isso é análise documental, isso serve para pesquisa para vocês, para o TCC daqui a pouco. Eu olho para o meu texto e tento ler que princípios eu trouxe aqui nesse texto. O que é fundamental a docência nos anos iniciais ter e que eu vou ter que perseguir. Entenderam? Isso é análise, é fazer análise de dados. Né? E eu quero que vocês façam desse texto que vocês produziram. Tá bem? Esse exercício analítico. Mais alguma coisa? Dúvidas? Perguntas? A Rafaela disse que não sabe mais. Ei, Rafaela, não, tem que saber falar com as pessoas, Rafaela. Deus me livre a gente perder essa dimensão do humano. Né, da fala, da expressão. Não, prof, tudo ok. É verdade. A gente está muito cansado com isso. Olha, eu tenho sofrido bastante, principalmente para dar aula, assim. Eu tenho muita dificuldade, por isso que eu não compartilho mais tela. Porque eu tenho que enxergar pelo menos uma pessoa, tem a Rafaela aí. Pelo menos alguém eu tenho que enxergar, isso me dá a referência, entende, para falar. Tanto que a gente tem lá no Lapio o Papo Rápido sobre alfabetização, eu fiz o texto, o vídeo introdutório, que eu gravei mais de 100 vezes, e não é mentira, e fiz um outro texto sobre a heterogeneidade da turma, que eu sofri muito para fazer, porque eu não enxergo ninguém, e aí agora eu decidi, junto com a Gabriela, que eu não vou mais gravar os vídeos, porque eu tenho muita dificuldade. Eu preciso enxergar alguém, que seja uma, a Rafaela está ali, eu enxergo. Se eu tenho só a tela com um texto e eu não enxergo ninguém, eu perco a referência. Ah, sim, a Andresa disse que não consegue ligar a câmera, né? As pessoas estão insuportáveis. Ah, não, Rafaela, não. Então, assim, vocês, já vou dizer para vocês que eu não vou usar, eu estou imprimindo, eu nunca imprimi tanta coisa. Eu vou dar aula assim, para eu poder ter o raciocínio, né? Porque eu enxergo alguém ali e o meu raciocínio fica bem... É possível realizar o raciocínio. Se eu não tenho ninguém aqui na frente, parece que eu não consigo pensar. Né? Eu não consigo pensar, eu preciso enxergar alguém. Então, agradeço a Rafaela de ficar aí me acompanhando. Né? Quem sabe na próxima aula eu terei mais pessoas aí para me ajudar, para eu olhar, né? Que aí isso parece que a interação acontece melhor, assim.
Então, para mim, isso é bem importante. Então, é isso, eu acho, né? A semana que vem, então, a gente não tem aula síncrona, né? A gente só tem atendimento, eu vou estar aqui. Então, eu vou estar aqui não para dar aula, eu vou estar aqui para tirar dúvidas. Então, venha aqui para o atendimento quem lê o texto e quem tem dúvidas. E quem quer comentar alguma coisa do texto. Porque eu não vou dar essa aula expositiva como eu dei hoje. Eu vou trabalhar a partir das perguntas e dúvidas de vocês. Tá bem?